Iniciamos no vídeo anterior desta série a abordagem sobre a relação entre o Node.js e o MySQL. E como tu podes observar, se já tens alguma experiência com a área da programação, vais certamente começar a perceber que, afinal de contas, isto não é assim tão complexo como parece. E vamos aqui avançar um pouco mais, mas eu queria, no início deste vídeo, chamar aqui a atenção para o seguinte. Dentro do site npm.js, quando nós selecionamos, por exemplo, o caso concreto do MySQL, eu vou colocar aqui a informação um bocadinho maior, tu vais ter a oportunidade de ver aquilo que acontece com muitos packages, ou com a maioria dos packages do Node.js, que é de imediato aqui toda a documentação que tu necessitas para poder ficar a saber como utilizar este package, ok? Tens aqui, para além daquelas informações estatísticas, quanto é que ele ocupa, há quantos anos foi publicado, etc, etc, mas o que interessa mesmo aqui no README é toda esta informação que aqui está, que te vai com certeza levar, no caso de assim ser a tua intenção, de estudar aprofundadamente cada uma das bibliotecas ou dos packages, vai-te levar a explorar o package da forma mais profunda possível. E uma das coisas que eu aqui, entretanto, no meu estudo também detetei, é que obviamente tens aqui muita informação que será informação para conteúdos mais avançados e que eventualmente na maior parte dos casos tu não vais usar, mas depois tem aqui a forma como tu fazes as ligações, como é que tu terminas as ligações, como é que fazes pooling das ligações. E vais ter aqui informações inclusive sobre como é que nós fazemos queries parametrizadas ou queries com parâmetros para evitar SQL injection. Nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos também, mas não vamos obviamente estar aqui a explorar de uma forma muito detalhada tudo isto que diz respeito ao MySQL, até porque existem outras bibliotecas de MySQL que tu podes utilizar. Bom, de qualquer das formas eu queria regressar aqui ao nosso código para voltarmos aqui a relembrar o que aconteceu aqui no vídeo anterior. Basicamente nós fizemos aqui a criação, ou fizemos a importação do MySQL, okay? Depois de o instalar, fizemos a criação de uma conexão, podemos lhe dar aqui o nome que nós quisermos, e depois utilizamos a conexão para executar uma query. Vimos também que aqui nós passamos como primeiro argumento, ou primeiro parâmetro, a query propriamente dita, e depois temos aqui uma função callback, que contém como primeiro parâmetro o erro, que pode ser gerado, okay? Já o iremos ver, e depois os resultados, e estes resultados são, de facto, os resultados provenientes da query. E quando eu faço aqui um res send, para enviar uma resposta e apresentar os resultados, nós vimos aqui, eu vou chamar aqui o meu terminal, não é assim, mas assim com C, e vamos colocar aqui então o node, menos watch, e vamos colocar aqui o server. Quando nós executamos isto e vamos aqui então ao nosso localhost porta 3000, nós vamos ver os dados. Ora, como podes observar, estes dados vêm em formato JSON, JavaScript Object Notation. De qualquer das formas, é um formato que o JavaScript consegue entender de uma forma muito simples. Porque na prática este formato não é nada mais, nada menos do que um array, que tu podes ver aqui, que contém uma coleção de objetos. Cada objeto contém todas as colunas que nós quisermos trazer a partir da base de dados. E, portanto, se nós quisermos aqui, em termos de resposta, em vez de apresentar os dados, querermos apresentar os dados do primeiro utilizador, que neste caso é aqui o ID1, username João e o created at com esta data, se eu quiser ir buscar apenas esta informação, eu posso fazê-lo de uma forma muito simples. Eu vou aqui através do índice 0, que é o índice do array, e depois vou colocar aqui o nome, que é neste caso username, e vou ter acesso desta forma apenas àquela informação. Se eu agora refrescar aqui, repara como já só vou obter o João. Ok? Então esta é a forma simples como nós podemos preparar a nossa resposta usando então esta forma de nós podermos chegar quer ao interior da coleção, quer depois às diferentes propriedades que vêm da nossa query. Mas imagina o seguinte, imagina que nós vamos ter aqui um erro. A database, que se chama blog, vou alterar aqui para blogs. Ora, então nós vamos ter aqui um erro que vai impedir que o nosso servidor tenha aqui uma informação, uma resposta. Repara que ele está aqui a dar um erro, neste caso é um erro 500, ou a conexão foi recusada, enfim. Bom, o que é que nós podemos fazer aqui? Nós devemos sempre controlar a questão do erro, o que significa que, nesta forma descrita da nossa conexão e da nossa query, porque existem outras formas de nós podermos executar a query, repara que houve aqui um erro generalizado, nós vamos agora tentar fazer o seguinte, repara,
o servidor reiniciou por causa da flag do watch, e agora eu posso perguntar o seguinte, if erro, e atenção que a expressão erro pode ser substituída por qualquer coisa, o mais comum é ver ERR, ok? Mas não é obrigatório que assim seja. Se erro, nós podemos fazer aqui qualquer coisa. E o que é que significa essa qualquer coisa? Nós podemos fazer aqui um res.send erro. Simplesmente assim. Isto é, houve um erro. Então, esta resposta vai ser enviada, esta aqui já não vai ser executada. Então, repara que, neste caso agora, se eu aqui refrescar, eu vou ter um erro. Mas se eu quiser informações mais detalhadas sobre o erro, este valor que aqui está é muito completo. Então, repara o seguinte, eu vou enviar como resposta o erro, mas antes da resposta ser enviada, eu vou fazer um console.log de ERR. É um objeto extenso. Então vamos aqui deixar que o nosso servidor seja executado novamente. Eu vou abrir aqui um bocadinho mais o terminal, só para veres a quantidade de informação que vem. Então se eu agora refrescar aqui a minha chamada, obviamente que eu mantenho o erro porque a base de dados não se chama blogs, chama-se blog. E agora repara que nós temos aqui a informação no log, ok? Não é esta que aqui está, ok? É esta que aqui está em cima. Repara, o servidor iniciou, aqui já é o servidor a parar, ok? Por causa do erro. Mas nós temos aqui esta informação toda que aqui está, ok? Bom, aqui eu posso simplesmente utilizar algumas propriedades. Por exemplo, vamos experimentar aqui a colocar no log o error.code. Repara que nós já temos aqui um conjunto de IntelliSense que nos pode permitir logo escolher o tipo de informação que nós queremos. Por exemplo, vamos começar pelo error message. Ok? Então eu posso colocar aqui erro e posso inclusive colocar aqui uma concatenação e colocar aqui error.message. Quero apenas a mensagem do erro também. Ela vai aparecer aqui, obviamente, como é no nosso servidor, mas nós vamos querer que ela seja apresentada aqui. Então agora se refrescar, repara, bad db error unknown database blogs. Ok? Bom, nós podemos também ter acesso a outras informações. Por exemplo, podemos ter acesso ao error code. Poderemos ter acesso, eu vou aqui colocar, se calhar em cima, para ser mais fácil. Error code, por exemplo, se eu agora refrescar aqui, já vamos ter apenas esta parte. Se eu colocar aqui o ERRNO, o error number, eu vou aqui refrescar, já vamos ter o número do erro, obviamente que são erros catalogados, ok? E depois existem outros, nomeadamente erros, obviamente, que estão associados ao SQL, neste caso pode ser, por exemplo, o SQL Message, ok? E se eu colocar aqui o SQL Message, vamos ver o que é que vai acontecer, Unknown Database Blocks, e então aqui esquecemos aquela parte inicial em que ficamos com a informação toda, com ali uma série de códigos que não nos interessam, e fomos apenas a excluir de tudo isso ou ir buscar apenas a parte do erro que nos diz qualquer coisa. Portanto, é muito importante, antes de avançarmos, de facto termos a noção de que existe aqui a necessidade de nós controlarmos os erros para a eventualidade de estarmos a criar queries que possam gerar um erro e trazer aqui um prejuízo para a função do nosso servidor, neste caso, responder ou não responder a um erro. E, portanto, é muito importante nós termos isso em atenção. Eu quis neste vídeo apenas chamar a atenção para o facto de facto, a documentação ser muito interessante. Se nós procurarmos aqui por F, Error Handling, e se clicarmos aqui, nós vamos ver aqui todos os códigos do Error Handling. Já agora, se vocês quiserem retirar daqui o highlight, obviamente tem que fechar aqui, mas de qualquer das formas, repara como nós temos aqui todas as informações sobre error code, error fatal, error code, error fatal, depois vamos por aqui abaixo mais um conjunto de informações sobre os erros, portanto é muito importante que de facto tenhas em atenção o controle do erro, ok? Isto aqui é uma outra forma de nós podermos nos conectar, mas de qualquer forma é muito importante nós, sempre que fizermos uma query, detectarmos primeiro se existiu algum erro ou não e fazermos esse encaminhamento e só então depois tratarmos a resposta para não estarmos a devolver ao nosso cliente, através dos pedidos que ele faça eventualmente à nossa API,
uma informação de um erro genérico, o que demonstra que de facto a nossa API não está construída com a qualidade que nós desejamos. Portanto, muita atenção a este aspecto e a partir do próximo vídeo nós vamos começar aqui a bombardear então a nossa base de dados, vamos ver como fazer selects, como ir buscar as informações que nós pretendemos e como é que nós vamos conseguir tirar o máximo partido aqui da ligação do Node através do Express com o MySQL para criarmos uma pequena API que nos possa então devolver dados. Vamos também perceber como fazer queries parametrizadas para evitar que alguns dados possam ser injetados na nossa query e deixar algumas falhas de segurança em aberto.